Boa noite a todos. Vamos dar sequência aqui no estudo do nosso livro aqui nos domínios da mediunidade. Hoje no capítulo 21, mediunidade no leito de morte. Vamos fazendo a leitura aqui. Se alguém quiser interromper, fazer alguma observação, aí fica à vontade. E no final a gente também faz as nossas considerações finais aí. Tá bom? Então, capítulo 21, mediunidade no leito de morte. Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, com o objetivo particular de socorrer-lhe a mãezinha doente. Dona Elisa piorara. Encontramo-na agitada a desligar-se do corpo físico. O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. O estetoscópio dava-lhe a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava. Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental. Superexcitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. A despeito do suor pastoso, de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. O facultativo convidou-a, a dona da casa, a entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com medicação de emergência, à face da crise. Contudo, à noite, ser-lhe-ia sacrificial. A uremia avançava séria, o coração era um barco desgovernado, e por isso o colapso poderia surpreendê-lo de momento a outro. Anésia acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam de saltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, confiando-se à influência de Teunília, que lhe seguia os passos, qual se for abnegado nume protetor. Sem conseguir explicar a si mesmo a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto, por parte de devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores, em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Demorou-se na contemplação da anciã, que pedia socorro em voz arrastadiça, e fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos, sem expressão. Profunda piedade assenhorou-lhe o carinho filial. Mãezinha, disse afetuosa, sente-se agora melhor? A interpelada tomou-lhe as mãos como se fora uma criança medrosa e sussurrou. Minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. Que fazer para salvar-me? E, em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão. Ai, as serpentes, ameaçam-me da porta. Que será de mim? Escondi o rosto nas mãos descarnadas e debalde tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça trêmula. Mãezinha, acalme-se, rogava a filha comovida. Confiemos na providência. Jesus é o nosso amigo vigilante. Por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai recuperar-se. Repare com atenção. Nosso quarto está em paz. Asserenava-se a enferma de algum modo, com a desconfiança e o medo a lhe estamparem nos olhos, e logo após, constrangendo Anésia a inclinar-se, segredava-lhe aos ouvidos. Sinto que nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu
e veio buscar-me. Não tenho dúvida, é meu filho, sim, meu filho. A carinhosa enfermeira acreditou no que eu via, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar, e convidou a genitora ao serviço da prece. Não seria melhor que nos unissem, ambas em prece, pedindo socorro celestial? Enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Olímpio, o rapaz assassinado noutro tempo, jungia-se a ela, à maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. Nossa amiga, explicou o assistente, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente, caiu ante o revólver de um companheiro, tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Evocado, contudo, pela insistência materna, veio parar nesse quarto, onde se encontra enladeado pelas requisições da irmã Elisa. Então, assim, tá mostrando aqui, né, que muitas das vezes, às vezes em situações difíceis, né, muitas pessoas acabam invocando ali espíritos queridos, né, de familiares e tal, e às vezes a gente vê a condição que esses espíritos ainda tão difíceis, né, e ao ser invocado eles ali se fazem presentes, né, ainda mais com pessoas amadas e tal, e em vez da ajuda ali que a pessoa imagina ter, né, se cria ali uma situação ali complicada, né? Como ela fez aqui, eu evocar a presença do filho, né? Se encontrava ali numa situação difícil, né? Como a filha disse ali, vamos fazer uma prece para o mais alto, né? Então, assim, quando a gente orar, né, procurar sempre realmente pensar, mentalizar em Deus, em Jesus, né? Que é a fonte realmente que a gente deve buscar, né? Às vezes, as pessoas de forma equivocada, né, acabam evocando aí familiares, né, pais, filhos, e às vezes essas criaturas ainda estão numa condição ainda mais difícil do que daquelas que invocam, né? Acontece, no entanto, que, em se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos, assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque, enfraquecida, qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa. Analisando o fenômeno, perguntei se a associação, sob nossa vista, poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual a conhecemos. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador, Elisa traindo o filho num estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Estando a desencarnar-se, devagarzinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares, de vez que, à distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece de alucinações comuns às vítimas de alcoolismo crônico. Ou seja, aquelas alucinações que ela estava vendo,
né, de aranhas e tal, era já a simbiose mental que ela estava tendo ali com o espírito do filho, né? Então, a explicação é que aquelas sensações eram passadas pelo próprio filho, né? Que ela já estava ali num estado de simbiose alimental, né? Céus, exclamou Hilário compadecido, como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem? Não significará isso clamorosa injustiça? Concordou em que é lamentável o quadro sob nosso exame, obtemperou o assistente. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresentou-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a anticâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que lhe expressam e se conjugam, segundo princípios claros e definidos. Fim da ligeira pausa, acentuou. Muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. É aquilo que a gente falou, né? No momento desse de dificuldade, ela foi recorrer, em vez de recorrer à fonte divina, a Jesus, né? Ela vai recorrer ao filho, né? Que está num estado espiritual mais difícil do que o dela, né? Então, como ele disse, muitas vezes pedimos o que não conhecemos, reconhecendo o que não, recolhendo o que não desejamos, né? No fim, porém, há sempre o lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e cada problema os preciosos valores da experiência. Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações. Conferenciou reservadamente com Teonília quanto ao serviço programado em favor da enferma e, aceitando-nos a colaboração, desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Tão logo se afastou o desventurado Olímpio, identificamos curioso fenômeno. Dona Elisa, que faltava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido manietada. Assinalando-lhes a curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a estação mental, a incidir sobre o campo nervoso. Agora, está confinada às energias que lhe são próprias. A doente, emitindo sons guturais, calara-se, de súbito. Debalde tentou a Nésia arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia, não teve forças para tanto. Aulus deu-se pressa em administrar-lhe passes calmantes. Contudo, não obteve grande resultado. É a contração final das coronárias, exclamou comovido. Elisa não resistirá. O miocárdio não reage ao nosso influxo magnético. O processo anginoso alcançou o fim. Repare que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto, incoercível sofrimento constrangia-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia o comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo, como se um relâmpago lhe resgatasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma. Reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado no tempo da memória, como lhe convidá-la a escrupuloso exame de consciência. Às vezes a gente vê nesses relatos de EQM, né, experiência de quase morte, né, muitas das pessoas relatam isso, né, que como se a vida passasse assim rapidamente como um filme, né. Então é relativamente comum, né, essas pessoas que passam por experiências de quase morte, né, fazer esse relato aqui que está sendo descrito aqui, né.
Você fala, parece que eu vi a minha vida passando ali como se fosse um filme, né? Muito rápido ali, né? Que serve ali como um momento de reflexão ali, né? Para o espírito. A enferma não vacilou. Seus momentos na carne estavam contados. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se de velha irmã que residia a longa distância. Vimos-la num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante entendeu-a, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. Demorando na filha o olhar dorido e ansioso, Dona Elisa projetou-se, por fim, em nosso meio, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de prateada substância. Enquanto se lhe inteiriçavam os membros, um só pensamento lhe predominava no espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, afastou-se ligeira, voltando automaticamente ao rumo da cidade em que lhe situava a parente. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite, colocamo-la ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde, Matilde. A recém-chegada tentou despertá-la, à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha, senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutores auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em forma de pensamentos, a lhe remoinharem ao redor da cabeça. Reerguendo-se inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao fato que outros nele encontram chamados fenômenos de monição. Isso tudo, porém, reduz na doutrina do Espiritismo a verdadeira e simples, pura, da comunhão direta entre almas imortais. Esse também é outro relato também que a gente observa aí com relativa frequência, né? Aquela pessoa que é muito próxima da pessoa e de repente está dormindo alguma coisa e acorda e tem essa impressão, né? A fulano morreu. E aí, às vezes, poucas horas depois, recebe realmente a notícia que a pessoa veio a falecer, né? Aqui, no caso, ela ainda ligada ao corpo físico, né? Ela se desdobra nos últimos instantes ali e vai visitar a irmã, né? E a irmã recebe vamos dizer, essa notícia, essa impressão do próprio espírito, né? E a gente ouve, às vezes, com uma relativa frequência isso, né? Fulano, né, no dia que a pessoa morreu, ou próximo da hora que a pessoa morreu, ela teve essa sensação que a pessoa havia morrido, né? E depois recebe, algum tempo depois, realmente a notícia da morte, né? Aqui ele está explicando esse fenômeno. Todas as pessoas, desde que o desejem, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quanto partem da Terra? Sim, Hilário, você diz bem quando afirma, desde que o desejem, porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Todavia, não dispunhamos de tempo para maiores conversações. Dona Elisa,
após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a feição de que ocorre num caso de desdobramento vulgar. Voltou de imediato à casa, né? Como a gente estava comentando, né? Você fez um desdobramento ali nos momentos finais ali para se despedir da irmã, né? Seguindo-a de perto, notamos-la menos aflita, embora fatigada. Um aposento familiar quis rever o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referíamos. A recente desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso, que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a cama. Aulus consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe fazer. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga recém-liberta e indagou: não poderemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. E, acompanhando o instrutor, retiramos-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas ligações. Então, aqui a gente apreende, né, que assim, esse momento de desligamento ele não é abrupto, né? E ali, às vezes, demora um tempo maior ou menor, de acordo com a própria condição do espírito, né? E a gente vê também em outros relatos, em outros livros, né, que existem grupos especializados justamente no auxílio desse, vamos dizer, desse desligamento final, né? Como ele diz aqui. O nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação útil. A eles compete o toque final. Isso, né, como eu estava dizendo aqui, a gente vê em vários livros, né, de equipes especializadas só nesse tipo de trabalho de desligamento, que pode ser mais breve ou mais demorado, de acordo com a necessidade do espírito ali, né, do grau de entendimento, do grau de apego à matéria, né? Se o espírito ali é um espírito ainda muito apegado à matéria, né, isso vai se fazer de uma forma mais difícil, né? Aquele que se apega muito ao mundo material, ao corpo, né? E de uma forma mais tranquila e mais rápida, naqueles em que o desapego é maior. Aí, mas isso são experiências, né? Como ele coloca ali. São experiências que Deus permite que a gente passe para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio amadurecimento, para a nossa própria evolução espiritual, né? Deus não permite nada que não tenha um sentido, né? Como é aquilo, né? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, nada acontece sem a permissão de Deus e tudo que acontece tem um fim útil e um fim inteligente, né? Mesmo naquelas nossas experiências desagradáveis, né? A gente vê aqui nesse capítulo, né, apesar de curto, também como os outros e tal, né, a complexidade que às vezes é do processo de desencarne, né? E eu acredito até que o processo de encarne, quando a gente encarna, seja um complexo até um processo até bem mais difícil e mais complexo, né? A gente fala muito de desencarnar, daquele período que a gente fica ainda em confusão, né? Quando a gente desencarna, a gente fica um período também maior ou menor naquele estado de confusão, né? De adaptação de um plano vibracional para o outro, né?
E também o processo de encarne deve ser bem mais complicado até, né? A gente fala que, eu acho que desencarnar deve ser muito mais fácil do que encarnar. Mas aqui, nesse capítulo, a reflexão basicamente é sobre isso, né? Quem quer comentar mais alguma coisa aí? Não, ele fala, né, Newton, novamente reforçando, né, a importância da prece, né? No início do capítulo, a importância da sintonia, né? Sim. Eu lembrei de uma frase do Chico Xavier, né? Ele fala: se nós soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem o benefício da prece, né? Sem o benefício. Então, mais uma vez, eles dando importância, né, da prece, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas atividades, né? Sim. E depois ele fala realmente o que você falou, né, do momento do desencarne, né, toda essa preparação, né? Exato. O Newton, é bem interessante nisso que ele fala dessas equipes, né, do desligamento. E não sei, tem uma obra que ele comenta como é que é feito o desligamento, né? Sempre dos pés, né, para a cabeça, não é isso? Ou ao inverso? Mas, se eu não me engano, acho que é do membro inferior até o cérebro, né, que eles vão desligando. E é uma coisa muito minuciosa, né? Porque vai desligando membro a membro e vai até chegar no crânio, lá na pineal, que é a parte mais, acho que deve ser a mais difícil. Mas são equipes, né? Não é um só, né? São equipes e a coisa vai demorando, não é uma coisa muito rápida, né? Eu acho que começa assim, umas 24 horas antes, né? Que é aquele momento que está lá e que todos percebem, né? Que a coisa tá caminhando e normalmente existe uma grande melhora, né? Melhora e a pessoa vai em casa tomar um banho, se afasta um pouco do desencarnante e é o momento que eles conseguem realmente cortar o fio, né? Tá bom? E que nem você falou, né, Flávio? São equipes aqui especializadas. Você vê assim que realmente a necessidade disso, que eles não se atreveram a intervir ali. Eles falaram, não, vamos esperar que, quer dizer, é um processo que realmente tem que ter um certo cuidado, um certo conhecimento de especialização naquilo que está fazendo, né? Porque eles poderiam falar, não, vamos sim, vamos aqui ajudá-la. Mas ele falou, não, vamos esperar que existem equipes especializadas para esse tipo de atendimento, então, assim, é uma coisa que tem que se saber o que está fazendo, né? Então, são equipes ali especializadas nesse tipo de coisa. E quanto ao tempo, né, como você estava falando, vai depender de cada um de nós, né, do nosso estado de consciência espiritual, do nosso apego à nossa matéria, né? Aqueles espíritos A atitude, né, Newton, dos familiares que estão ali naquele que estão ali momento. naquele momento de ajudar em prece, em oração, né? É uma série de condições ali que vão vão determinar, né, se vai ser um tempo maior, se vai ser um tempo menor, se vai ser com mais dificuldade, com menos dificuldade, né? O estado de perturbação que nós espíritos assim comuns, né, necessariamente vamos passar depois do desencarne por um estado de perturbação, né, que vai depender também se vai ser maior ou menor, né, de acordo com essas variantes aí que a gente está falando, mas dificilmente um espírito como nós, assim, que com espíritos ainda com mais dificuldade, desencarnam e já chegam no plano espiritual conscientes e fazendo. Isso aí tem um espírito aí, um Chico Xavier, uma coisa que pode fazer isso, mas a gente ainda passa por períodos ainda de perturbação, de dificuldade ainda, até se adaptar à nova condição, né?
É de se entender, né? Nós estamos mudando de um plano para o outro. E por isso que eu digo, acho que Acho bem interessante, Nilton, o momento que a Cláudia falou aí dos familiares é muito, 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 muito visível, né? Quando o familiar se afasta e a pessoa consegue, né, fazer desencarnar, porque na maioria das vezes, né, a grande maioria não tem aquele preparo, né, de estar ali sabendo que está desencarnando, fazendo prece para ir bem, né? E normalmente a gente fica ali, ai meu Deus, tomara que melhore, tomara que não você vai. não quer que a vá, né? E aí Fica isso aqui, deve mãezinha, né? né? Que a gente ficou ouvindo, não vai, mãezinha, fica Mãe, aqui, não me deixa, não me não me deixe, deixa. tá? Então, é difícil. A gente vê uns desencarnes assim, mais, se diz, não é tranquilos, mas eu acho que é mais rápido nas UTIs, né? Quando está longe do familiar, só na UTI, é papum, né? E aí faz lá os procedimentos, né? A massagem, né? Para ver se a reanimação, para ver se volta, e não voltou, não tem ninguém ali para segurar, né? Então, normalmente quando está num quarto, um doente terminal, ele demora mais, sim, né? Porque a família fica, né, querendo, achando que pode reverter, né? Deve ser bem difícil. É verdade. É verdade. A família realmente é que vocês colocaram, é verdade. É bem importante nesse momento, né? De deixar a pessoa em paz ou ficar agarrando a pessoa, invocando que ela não vá, né? Aí deve aumentar ainda mais a perturbação, o sofrimento do espírito naquele momento. É interessante, né? Um processo aí que nós já passamos várias vezes, mas não lembramos aí como é que é, né? Mas certamente já tivemos essa experiência aí muitas e muitas vezes, né? Tanto do encarne quanto do desencarne. Eu tenho a impressão que deve ser mais difícil, até no próprio, né, no nosso lar, né? Quando mostra uma cena ali que a pessoa a mãe ali do grupo ali vai reencarnar, né? É um momento ali difícil para todos ali, para ela, né? Ela também está com medo, insegura, né? Deve ser difícil, né? Porque você está mais consciente, vai ter que voltar para um corpo infantil, passar todo um processo de desenvolvimento intrauterino, né? Aquele processo de miniaturização do perispírito para formar o corpo físico. É um processo muito mais complexo, mais demorado. Eu acho que o reencarne a impressão que eu tenho, Sabendo deve também que tem muitas provas ainda a para passar, né? passar, né? Então, assim, como Muitos é que vai ser, compromissos né? assumidos. Como é que vai ser minha jornada, né? Será que eu vou ter sucesso? Que eu vou ter que passar? Como eu vou ser recebido pelaquela família, Exato. né? Quer dizer, são muitas E coisas para eu passar. acho que o processo pior do desencarne é da pessoa que guardou muita coisa, né? Aquela pessoa que tem medo. O medo, que é o medo dos desencarne? Nada mais é do que ela não se conhecer, né? De ela não ter colocado, né, para fora tudo que precisava e vai guardando muita coisa. Quando você desencarna, você, né, está despido, né? Você só está o perispírito. Então, eu acho que o medo maior é quando você tem os seus segredos, os seus medos mesmo, as suas fraquezas, que você não consegue. Deve ser muito difícil. E tinha um espírito também que falava que o momento real que você larga o corpo, não sei se vocês já sentiram, a pessoa que é bem tranquila, que tem um desencarne bom, assim, é como se você estivesse no elevador. Tipo assim, o elevador faz Aquele movimento brusco, ou então, né? no avião, quando faz a turbulência, aquela sensação de que você, né, dá uma sensação assim, né, de baixo para cima, não dá? Quando o elevador faz assim, ou então quando o avião faz
uma quedazinha, numa turbulência, e eu já senti isso no avião. Falei, nossa, será que é isso? E Sabe deve quando a ser gente bem... sente isso também, Flávio? Às vezes, acordando, quando a gente acorda É. muito rapidamente, parece que o espírito... parece essa sensação mesmo que você está descrevendo aí do avião, De volar, de parece que... voltar, né? Muito Interessante. interessante. Mas assim, o medo que você está falando é verdade, mas o medo é fruto do quê? É do desconhecimento, né? Quando a gente Não, é do desconhecimento e do medo de você não tem o autoconhecimento. Aquele que não tem o autoconhecimento, não conseguiu uma reforma moral, uma reforma íntima boa, que é a grande maioria nossa, né? Não é um ou dois, nós todos quase, temos muitas coisas que a gente não consegue, né, desvencilhar. E isso dá medo. Por quê? Né? Quando você chega, você é despido, então você não tem o que esconder, não dá para você esconder mais nada. Né? Os mentores sabem tudo de você, ele tem a sua ficha na mão. Então você não tem mais para onde correr. Aqui você tem, né? Na carne você esconde, você camufla. E em espírito, como é que faz? É verdade. É difícil, é difícil. Verdade. Mas é isso. É um capítulozinho, né? Como todos os outros que a gente comenta, curto e tal, mas com bastante reflexão para fazer. Alguém quer fazer mais alguma observação aí, algum comentário? Não? Então vamos encerrar aqui nosso estudo da noite aqui e depois na próxima semana a gente dá seguimento com o capítulo 22, Imersão do Passado, né? Isso é também bem interessante. Tá bom? Quem quer fazer a prece aí, encerramento aí? Alguém quer? Posso fazer. Faz para a gente, Flávio, faz favor. Bom, vamos agora, então, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, Falange Amiga, todos aqueles, Senhor, que estão ligados diretamente a esse trabalho da doutora Marlene Nobre, os médicos da espiritualidade, que continuam, Senhor, trabalhando, crescendo em Teu nome. Trabalho esse, Senhor, que não faz mais parte aqui da Terra, nada material, mas sim ajudando-nos a descobrir nossas fraquezas, nossos medos. Só temos a agradecer, Senhor, nesse momento que temos de estudo. Envolve todos, Senhor, todos que acompanham nossos estudos e aqueles também que não conseguem, Senhor, acompanhar. Fica conosco mais essa semana. Assim seja. Então, agradecer a Deus a oportunidade, né, de estar junto de novo aqui estudando. E na próxima semana a gente vai dando seguimento aí ao nosso estudo com o capítulo 22, Imersão no Passado. Tá bom? Uma boa noite a todos, então, e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.